Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade bendita. Finalizando hoje a semana, o mês de aniversário da nossa casa, como a gente já comemorou na segunda passada, na quarta-feira. Foram momentos muito felizes, muito bom. E que esta casa siga em frente. Então, vamos lá para os nossos estudos? Vamos voltar aqui para os puxões de orelha do Sinal Verde, É um livrinho que nos remete a pensar em nossos cotidianos, as nossas atitudes que a gente tem durante o dia inteiro, em casa, nas festas, em todos os lugares e ambientes. Então é um livro interessante, que nos ensina muito, ensina até muito mais na parte física humana do que na parte espiritual, Então chama-se Sinal Verde. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. É um livrinho já antigo, mas presente, Vamos lá, é o Desejos, estamos agora 24, é isso? Estou certo? O pessoal aqui vem com um livro para estudar aqui, ó. Aí se eu pisar na bola aqui, ó, elas, ó. Desejos. Desejo é a realização antecipada, tá certo? Eu desejo, então nós estamos desejando algo para mim, que é no futuro, tá certo? Ou pode ser o desejo descendo o degrau, mas está lá rapidinho já, um futuro bem próximo. Desejo outras situações, outras coisas que podem acontecer no decorrer do futuro, tá certo? E essa questão de futuro, presente e passado eu acho que a gente não tem o futuro, ele é meio complicado, Porque tudo que eu acabei de dizer já está no passado. Então, é doido isso aí, Mas um dia a gente vai entender melhor tudo isso. Entender, como que o planeta se comporta e como que a medida o tem. Eu ainda não tenho esse conhecimento, mas tem muita gente que já conhece e sabe aí a medir o tempo. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo. Então vou ler de novo. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. É assim, aquela lei maravilhosa que a gente fala, que é a lei do positivismo, da perseverança, de você ter bons pensamentos, colocar para você os seus objetivos, porque é o que me coloca. Eu vou mentalizar o que eu quero, certo? Vou colocar na minha mente os meus objetivos, sejam eles quais forem. E desses que eu coloquei no meu subconsciente, coloquei na minha consciência, eu tenho que fazer o quê? Agir. E se eu agir de acordo com o que eu estou programando, eu vou atrair. Eu estou agindo e vou atrair. Se eu estou atraindo, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar o que eu quero. É a mesma coisa na minha forma de pensar, positiva ou negativa. Se eu pensar negativamente, eu vou conseguir realizar os meus desejos. Com certeza. Se eu mentalizar positivamente, eu vou conseguir realizar os meus sonhos positivamente. Sejam eles quais forem. Cada um tem o seu momento, cada um tem os seus objetivos. Tá certo? Para uma criança, o objetivo é uma chupeta, não é? Eu quero uma chupeta, eu quero um carrinho. E para nós, o que a gente quer? Nossa palestrante está aqui pensando aqui, Contente de ver a nossa palestrante hoje aqui. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. É um complemento do que a gente acabou de dizer. Eu pensei,
E eu tenho que crer naquilo, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé naquilo que eu estou pensando, que eu estou colocando que eu quero à minha disposição. E isso vai acontecer, será. Eu creio e vai ser do jeito que eu quiser. Existem interferências nos nossos caminhos? Lógico que existe. Eu vou fazer um negócio bem chucro aqui, né? Eu quero uma BMW preta. Eu não vou conseguir a BMW, mas eu vou conseguir um Gordini ou um Fusquinha preto. Eu consegui, não consegui? É isso. Eu quero uma casa com piscina. A casa eu não consegui com piscina, mas eu fui lá no Carrefour e comprei uma piscininha. Tá a piscininha lá. Depende do nosso modo de ver, de como eu quero conquistar as coisas. Eu quero me casar com uma princesa. Ela não veio como princesa, mas veio com uma mulher maravilhosa que vai te atender mais do que uma princesa. Ou um príncipe, da mesma forma. Geralmente, né, a gente costuma que as meninas aguardam o seu príncipe encantado chegar. Ele está do nosso lado, não está? O príncipe chegou, e agora? Pô, ele veio com alguns defeitos, veio manquitola e tal. Não importa, mas veio. E aí, ele é bom ou ruim? Depende do que tem dentro do seu coração. Nem sempre, né? O frasco dos perfumes é que tem o melhor perfume. É o conteúdo que você vai saborear. Mas que a gente pode se imaginar, mentalizar, sonhar. O sonho é maravilhoso, né? A gente não paga, ninguém sabe do que você está sonhando. É guardado o seu. E se acontecer, melhor ainda. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. É isso. Olha, é incrível. E essa vem com aquela máxima que a gente vem sempre colocando. Vamos fazer o que nós precisamos hoje, agora. Eu tenho que agir. O resultado das minhas ações hoje será daqui a alguns dias, alguns meses, é o que vai acontecer, né? E o amanhã, o que deseja hoje, é isso aí, né? Então, eu tenho que fazer o meu melhor hoje para colher os frutos amanhã. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, eu não vou estudar, como infelizmente a gente tem esses momentos na vida. Ah, mas isso, com certeza, lá na frente eu vou ter um bom emprego, eu vou conseguir me colocar. Hoje eu quero jogar bola, eu quero me divertir, né? O que esta criatura, me perdoe, não estou aqui me referindo a ninguém, mas é um exemplo. Quando chega ali nos seus 30, 40 anos, ele começa a se lastimar, porque está com salário baixo, está num emprego que é muito cansativo, não era aquilo que ele queria ganhar, ele queria chegar ao seu gerente, ou um diretor, ou ser dono de uma empresa, dormindo. Não vai conseguir. Com certeza, só se ganhar de herança. E ainda, se ganhar, ainda pode perder ainda por falta de capacidade. Então, o que eu quero hoje, o que eu desejo hoje, eu tenho que fazer agora, já. Porque o fruto disso vai ser amanhã. Se eu quero uma boa saúde amanhã, eu tenho que me cuidar agora. Fato. O campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. Vai colher o que plantou, né? Cada um tem o seu terreno, tem o seu campo, e vai jogar a semente que ele precisa. É importante isso, às vezes, hoje a maioria de nós aqui somos adultos, né? Mas seria importante que nós pudéssemos embutir isso na cabeça dos nossos jovens, né? Muitos ainda estão naquele desejo que amanhã será um dia melhor, não desse jeito, me perdoe, que
sem fazer muito, vai alcançar tudo. Ou faz tudo hoje e se decepciona com amanhã. Então a gente precisa, de uma certa forma, seguir esse exemplo, né? Eu vou jogar na semente feijão. O que eu vou plantar? Feijão, não vou colher banana. E muitas vezes eu planto, eu semeio o arroz querendo uma melancia, sei lá. Então nós temos que, no presente, saber o que eu estou fazendo, como estou fazendo, de que forma eu estou me preparando para usufruir o amanhã do que eu estou plantando. Se eu quero um bom futuro, a gente estuda, trabalha, né? Leia bastante, faça as leituras que hoje a gente está lendo mais aqui do que no outro lugar, né? Então é por aí, eu acho que nós precisamos, e mesmo nós que já alcançamos uma certa fase da vida, eu acho que nunca é demais plantar ainda hoje, né? Nós não podemos ser egoístas. Se eu tenho capacidade, se eu tenho tempo, se eu tenho condições ainda de plantar qualquer que seja, por que não? Talvez eu não vá colher. Alguém vai colher isso e vai lembrar-se de quem foi. Isso serve do quê? De exemplo. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para atrapalhar, sublimando a vida. O tempo que o malfeitor passou para agir em oposição à lei, o malfeitor está fazendo o quê? Ele está ali pensando, né? Às vezes os golpes que estão nos dando hoje, não é verdade? Como é que a pessoa pode imaginar, pensar num golpe que a gente recebe hoje? A gente cai, a gente fala, não é possível que eu caia nesse golpe. E cai. Eles ficam ali, né, elaborando de qual forma nós vamos ser aí atacados. É triste isso, né? É muito triste o que está acontecendo, porque as pessoas querem derrubar a lei, derrubar o bom conceito, derrubar as coisas que estão certas. Isso sempre teve? Sim, teve. Nós não podemos dizer, esses pensamentos do ganha-ganha já vêm há muito tempo, das vantagens, de driblar a lei, das falcatruas, do que nós estamos passando hoje. Isso já vem lá dos princípios. Só que nós estamos modificando o planeta. Nós, no planeta, estamos nos modificando. Nós estamos estudando, estamos indo numa casa espírita, estamos nos aperfeiçoando, evoluindo cada um de nós. Então nós temos que entender que o que eu colocar, o que eu plantar, o que eu fizer hoje, eu não preciso colher. Eu vou. E o bom senso das leis, né, dessas pessoas que ficam imaginando como dar um golpe em nós, temos que, né, de uma certa forma, combater isso de todos os jeitos. Mostrando o quê? Educação. Mostrando para essas pessoas que querem, né, não aceitando qualquer tipo de situação. Olha, fica com isso, não tem problema. Eu estava vindo hoje uma pessoa me contando que... Como é que eu vou colocar isso? Que o pessoal do norte, pessoas que moram aqui em São Paulo, vivem aqui em São Paulo, estão sendo chamados pelos políticos lá do Nordeste. Sabem para quê, gente? E pagam todas as despesas para cotar. Você acha que isso está certo? Não está certo. Qual é a mentalidade? Você vê, a lei ali agindo, né? Para que eles, eu vou trazer... E o pior, vocês não sabem, que a pessoa que está convidando tem fiscal que fica junto com a pessoa que vai votar. Você fala, não, mas não é possível, é proibido. Aqui é proibido. Mas e lá? Alguém vai ficar vigiando isso? Não vai. Então nós temos que, de uma certa forma, mudar isso.
Se alguém está querendo fazer com que a gente seja uma pessoa errada, ou querendo nos comprar, nós não devemos, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que mostrar a nossa honestidade. Nós temos que mostrar o correto para as pessoas. Se você, por baixo do pano aqui, você vai vender esse carro aqui, está com defeito, mas a gente não faz uma falcatrua, põe ali um motor, põe um óleo mais grosso no motor, daqui 3 meses, né? Daqui 3 meses funde. Mas é o prazo que ele deu para a garantia do motor. Gente, o que é isso? Você fala, como é que pode numa empresa de porte fazer algo parecido com isso? E tem. Você fala, não é possível. Um exemplo que foi me dado hoje pelo meu próprio filho. Não é possível que ainda hoje a gente tenha esse tipo de situação. Basta. Nós temos que dar o exemplo, como está dizendo aqui. Nós temos que mostrar, não vou aceitar a sua... Você quer me abordar de uma forma incorreta? Não vou querer, eu não posso, isso está errado. A gente tem que mostrar isso, inclusive, para os nossos filhos. A famosa lei do Jefferson, as vantagens, que é outro peso que a gente carrega na nossa... Desde aquela época da ganha-ganha, das vantagens. Está errado tudo isso. Nós temos que, de uma certa forma, da nossa forma, mostrar para as pessoas o que é ser honesto. Não sei, né? A gente comete aqui, vem, estuda, está aqui tentando aprender alguma coisa, mas é por aí, é que nos dias de hoje, é o que eles estão nos dizendo de qual forma a gente deve agir. Então, na hora que eu for fazer algo que vá, de uma certa forma, burlar as leis, mesmo que elas estejam falhas hoje, eu acho que não cabe a nós seguir esse caminho. E sim, nós temos que ser exemplos de como atitude, como religião, como honestidade, enfim, né? Um homem de bem, uma pessoa de bem que nós estamos procurando. E o homem que é de bem, ele transfere o espírito do bem também, tá certo? O que nós somos aqui, nós vamos ser lá do outro lado. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Como nós dissemos, todo desejo, ele está criando ali, eu vou criar criar no meu mundo, no meu cérebro, na minha consciência, um objeto. Todo o meu desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Eu vou criar uma forma para que eu possa usufruir desta forma. Ela é uma essência, então eu estou desejando e nós vamos criar, do jeito que eu estou criando, eu vou alcançar isso. Nós estamos falando, não esquecendo, dos desejos. A vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. Nossa, aí é a máxima de todos nós, né? Eu estou escolhendo ir para o lado direito, ou pelo lado esquerdo. Menino, o lado esquerdo está cheio, lá é mais do lado esquerdo. Talvez seja lá um caminho, não vai ser tão bom para você. Mas eu quero ir para o direito, lá mais tranquilo. E aí surgem, né, as piadinhas do inferno, do céu, né, para onde eu quero ir. E as nossas escolhas vêm de encontro ao nosso livre-arbítrio também. Esse ninguém nos tira, é eu sou, né, a minha própria arbitragem. Eu escolho o que eu quero, o que eu desejo, e não posso me arrepender do que eu estou desejando. Fato. O pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Gente, essa aqui, resumindo essa questão,
Eu pensei o bem para ao trem. A pessoa recebe o bem, certo? Eu vou receber desta pessoa o bem. Se eu desejei o mal para alguma pessoa, o mal que ela recebeu e eu vou receber de volta da mesma forma o mal. É exatamente o que ele quis dizer aqui através dos nossos. O pensamento é uma criatura viva, tem forma, ela tem cheiro, ela tem poder. O nosso processo mental, nós não conseguimos imaginar a potência que nós somos, a criatura que nós somos, porque nós somos, podados na nossa essência. Espera aí, raça humana, vai devagar, porque nós superamos em muito na nossa essência. E nós hoje, e para que nós não pudéssemos avançar de uma forma desorganizada, eles tiraram muitas coisas de nós, cortaram as nossas memórias. Nós temos, pensamentos, temos lá das nossas vidas passadas. Mas você imaginou, se o meu pensamento, se eu pudesse trabalhar com o meu pensamento hoje em forma negativa, a gente se mata um com o outro. Numa briguinha de boteco aí, eu me mato só no pensar. Então Deus, Ele nos criou, Ele já sabia, nossa condição ainda é de aprendizado, é de provas, é de expiação, o nosso planeta está justo para nós. E nós, em uma vez ou outra, surge aí uma criatura superdotada que fala, essa pessoa está nos ensinando, está nos mostrando muita coisa. Então é isso que a gente está vivenciando hoje, tá certo? A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Não preciso falar mais nada, Esse livro, para quem chegou agora, a gente faz a leitura a partir das 7h30 até umas 10 para as 8, 5 para as 8, da leitura do livro, que a gente vai escolhendo até acabar, E esse aqui ainda tem muito, ainda vai seguir em frente aí. Espero que a gente esteja no caminho certo, ensinando, aprendendo, e todos nós juntos, Porque quando a gente está aqui querendo passar, está aprendendo, não é verdade? Muito bem, eu vou despender, eu disse na semana passada, e tentamos aí explicar um pouquinho sobre o processo de atendimento da Casa Recomeço. E eu não sei se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida quanto aos procedimentos da casa. Não sei se estão chegando pela primeira vez, algumas pessoas aqui que eu estou vendo o rosto, novos, e daquilo que foi dito, se alguém tem ainda alguma dúvida, porque a gente vai falar sempre sobre os procedimentos, mas também enjoa falar sempre da mesma coisa. Então eu queria saber se alguém tem alguma dúvida quanto às águas, como a gente faz a parte o pessoal sabe identificar o que é a magnetização das águas e o fluidificação, o que é fluido e o que é água da magnetização? Todos sabem isso? Quem não souber não precisa ter medo, não. Eu para aprender, também levei muito tempo também. Então, magnetizar a água, nós fazemos esse trabalho na parte do tratamento médico, onde no tratamento sai um magnético do médium, a mão, os fluidos, aquela energia que sai da mão para magnetizar a água. Esse magnético ele é um pouquinho mais pesado do que o fluido. O fluido espiritual, o que é? É onde não há a interferência humana. Ela é direta da espiritualidade para a água que nós colocamos lá fora. E por que então da magnetização? Porque nós, quando estamos hoje, especialmente hoje, nós trabalhamos com a parte de cura. E o Dr. Max, ele usa, por intermédio das águas, das garrafinhas de água, de colocar lá os medicamentos necessários. Como é do médium, ele é mais, vamos dizer assim, mais
grosso que o fluido, vamos dizer assim, ele atua no nosso corpo físico para tratar as doenças do corpo físico. Então, o médium, quando coloca ali a mão que vai ser colocada sobre a garrafinha, ele está depositando o magnetismo dele misturado com o fluido espiritual. Então nós chamamos de um passe misto, magnético e fluídico, que é feito na sala de passe. Para aqueles que não estão em tratamento, eles vão ter a garrafinha de água. Então vai receber o quê? Um passe também misto lá dentro. Só que não há necessidade da garrafa, não há necessidade da água. A garrafinha de água só é administrada para as pessoas que estão em tratamento médico. Ah, mas eu não estou em tratamento médico. Todos podemos passar por um tratamento médico. O que a casa orienta? Na primeira vez, quando alguém chega, vocês vão estar aqui percebendo como que é a casa, como que se sente bem ou não, como que estamos indo, né? Na semana seguinte, você fala, poxa, gostei da casa Recomeço, e eu estou precisando fazer um tratamento médico. Cura espiritual não significa tratamento médico científico, da parte da Terra. É um tratamento espiritual. E jamais quem faz o tratamento espiritual não pode jamais abandonar o tratamento médico da Terra. Isso é importante, viu, gente? Porque as pessoas acham que não, só estou fazendo um tratamento espiritual. Não. Se nós temos um problema no corpo físico, eu preciso de quê? De um médico do corpo físico da Terra. Porém, a espiritualidade nos concede, nos dá a oportunidade de tratarmos o nosso perispírito, onde é que fica ali concentrado todas as nossas doenças iniciais. E estamos, felizmente, estamos sendo abençoados muitas vezes por alguns tratamentos que começam a dar certo na primeira semana, na segunda, ou assim sucessivamente. Ninguém que vai fazer uma consulta vai sair curado. A cura acontece aonde? Aqui, no salão, na palestra. Essa é a maior cura que a gente possa ter. A parte médica ajuda, ela contribui. Ela tem aí 80% é nosso, 80%, 90% é nosso, da minha fé íntima, e 10% é que eles nos dão um grande empurrão também. Tá bom? Então, essa é a diferença da água magnética, que é magnetizada, e da fluídica. Então não adianta quem não está em tratamento aqui ir com a garrafinha de água na sala de passe. Não adianta, porque não tem ali o receituário ainda, não fez a fichinha. E a mesma coisa na quarta-feira, quando as pessoas chegam na quarta com a garrafinha de água. Não adianta. Ali o tratamento é fluídico, espiritual, puro nas garrafinhas. Ah, mas eu só quero vir para tomar o passe. Não tem problema. Se você quiser colocar a garrafinha lá fora, vai receber também as energias fluídicas espiritual, não do tratamento médico que precisa estar na sala de passe. Tá bom? E na próxima semana a gente tira mais dúvidas ainda. Tá bom? Até todo mundo ficar expert. Aí não precisa mais falar. Tem cadeira aqui, ó. Na frente, gente. Não precisa sentar no duro da cadeira. Tem um lugar aqui, ó. Tá calor aí? Então tá bom. Tem aqui, ó. Bom, pessoal, então vamos lá. Depois, nesse momento, a gente vai se apresentar também para os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, dando uma boa noite mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes, os que estão lá fora, estão aqui nos assistindo pela internet, uma boa noite. Nossa casa é a Casa Recomeço. Nós trabalhamos aqui as segundas e as quartas-feiras, as segundas com tratamento médico e espiritual, e as quartas-feiras na parte espiritual, na parte da consciência, do tratamento individual de cada um de nós. E antes de nós iniciarmos, eu somente queria agradecer e pedir a quem puder nos ajudar pelos alimentos não perecíveis que nós estamos hoje
acolhendo 30 famílias, e essas 30 famílias, a gente assim, fez uma pesquisa, estão, né, realmente precisando, estão passando uma fase complicada da vida, e o nosso alimento está ajudando muito essas pessoas. Quem puder colaborar com a gente, nós agradecemos muito. E eu gostaria de falar também para quem está chegando, e quem já está vindo já diversas vezes, do Evangelho no Lar. É uma essência importante para que nós possamos manter o equilíbrio que a gente vem na casa espírita, faz a higienização, vou para minha casa e lá eu preciso manter esse equilíbrio. Então, é a leitura semanal, de um dia da semana. A gente escolhe um dia, um horário, né? E esse dia é específico para quê? Para as pessoas que lá se encontram, dentro da nossa casa. Então, faz a leitura do Evangelho, põe um copinho de água, de 15 a 20 minutos. Todo o procedimento do Evangelho no Lar está na secretaria para quem precisar, tá bom? Então vamos lá. Recolhendo os nossos sentimentos, descruzando os nossos braços, relaxando bem o nosso corpo físico, nossos músculos, né, da face, dos ombros, soltando, para que nos tornemos receptíveis nesse instante e também doadores. Onde nós podemos dizer aqui um momento, né, de agradecimento a Jesus, agradecimento aos nossos irmãos de luz, que desde os primórdios de hoje, dessa segunda-feira, já prepararam este salão para nos receber. E eles são aqueles que vão levar, os transmissores, que vão levar as nossas súplicas até o nosso Pai. Então, esse instante onde aqui nos encontramos é um momento individual de cada um de nós, onde, através dos nossos pensamentos, conversar com esse irmão que está do seu lado em espírito, levar a sua necessidade, o seu apelo até o Pai. E esse apelo, essa necessidade, pode ser diversas coisas, uma cura pessoal, um bom trabalho, um bom emprego, um bom estudo, um fortalecimento pessoal, um convívio com quem quer que seja. Então, que nossa mente nesse instante possa ser única e exclusivamente nossa. Peçam o que é realmente importante, porque será levado para o nosso Pai. E mesmo assim, nós podemos nesse instante também irradiar esta energia, este pensamento positivo para aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão em casa, que não puderam vir, e que nós sejamos os transmissores desta energia que levará este pensamento, levará todo essa corrente de luz para aqueles que estão em nossa casa, os nossos parentes, amigos, levar para aqueles que se encontram nos hospitais, que estão lá no tratamento, nos quartos de recuperação. Podemos levar a nossa corrente de luz para todos aqueles que estão os andarilhos que andam aqui, né, pelas ruas, viciados, que nosso amor, esta corrente, possa amenizar essa situação. Levarmos o nosso amor, esse carinho especial para as creches, os asilos, orfanatos. Irradiar esta energia também para os nossos vizinhos, da direita, da esquerda. Levar para o meu ambiente de trabalho, para que lá tudo possa correr de uma forma plena. Vibrar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo planeta, pedir pela paz, pela compreensão, o entendimento entre raças, entre seres humanos que estão se destruindo uns aos outros, pedir pela paz mundial. E assim, Pai, com muito carinho nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante,
Em agradecimento, fazemos a oração que nos ensinastes, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. E livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem. Possamos receber nesse instante a nossa palestrante, que irá fazer, trazer para nós os ensinamentos de Jesus, e que possamos retornar para as nossas casas melhores que aqui chegamos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma boa palestra para você. Por favor. Boa noite a todos. É uma alegria profunda que a gente está aqui novamente. E venho até dezembro, hein? Que a Vanice já me passou datas, eu aceitei todas. É uma alegria a gente poder falar sobre o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Hoje nós trouxemos o capítulo 21, onde nós vamos falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas, mas é uma fatia do capítulo que fala sobre o conhece a árvore pelos frutos. O Aidar falou bastante aqui, né? Sobre essa questão da semente, sobre o dar frutos. Percebam que está tudo interligado, né? Eles sabem exatamente, é igual no Evangelho no Lar. Está tudo interligado, tudo conectado. A gente pega 2 livros para fazer, e quando a gente vê, está tão em consonância. E aí a gente acha, abriu ali ao acaso, não tem, né? Tá tudo perfeito, é milimétrico. A gente é muito bem assistido. Então, uma gratidão profunda estar aqui novamente. Eu sou tarefeira da Casa de Bezerra, médico também, como equipe do Dr. Max hoje, que nos dá esse presente do tratamento através do físico e, como a Aidar falou, a possibilidade de nós nos curarmos espiritualmente. Então, nós somos coparticipantes nesse momento aqui, né? Com a questão do estudo dessa breve reflexão de 30 minutos, 35 minutinhos aí, mas que traz para nós tanto ensinamento. Como a gente vai falar sobre pseudo-cristos e pseudo-profetas, eu acho que nada melhor do que a gente começar com o verdadeiro. Então, nós trouxemos aqui primeiro exemplos do que é verdadeiro para que quando nós necessitarmos, a gente possa identificar a diferença entre um e outro. Então a gente começa com, não é uma história, é um fato. É uma passagem onde Divaldo conversa com o Dr. Bezerra de Menezes, já desencarnado no mundo espiritual. E aí ele faz uma pergunta para o Dr. Bezerra. Ele pergunta qual a maior felicidade que o Dr. Bezerra teve depois de chegar no plano espiritual. E o Dr. Bezerra vai responder para ele. Ele diz: meu filho, a maior felicidade que eu tive foi justamente no momento em que eu despertei no mundo espiritual. E quem me despertou foi Celina, a mensageira de Maria de Nazaré. Trabalha junto de Maria de Nazaré. E ela chega no leito onde está o Dr. Bezerra e ela fala: Bezerra, acorde, Bezerra. E ele, a hora que verifica que é Celina, ele fala: Celina, minha filha, é você. E ela fala: sou eu, meu irmão, meu amigo, eu estou aqui, você já fez, né? A passagem está conosco. A mãe, Maria de Nazaré, pede para que o chame, para que desperte feliz. E ele, nesse momento, começa, então, a perceber que os seus familiares, as pessoas que tinham trabalhado com ele aqui, quando ele estava na Terra, começam a se aproximar, né? Recebendo ele ali com muito amor. Mas ele ainda continua escutando um murmúrio que vem de fora. E ele não entende muito bem e pergunta para ela: o que está acontecendo, né? Que murmúrio é esse? Esse som que eu estou escutando? E ela fala: vem cá, Bezerra, vem ver. E leva ele até a sacada do lugar onde ele se encontra, do leito onde ele está. E quando ele chega na sacada, ele percebe que tem centenas de pessoas acenando para ele, emocionadas, chorando. E ele olha para ela e fala: Celina, quem são essas pessoas?
eu não conheço, quem são, né? E eles estão tão emocionados, e ela fala, você conhece, Bezerra, não conhece pelo nome, porque você nunca perguntou para eles o nome, mas são todos os espíritos que necessitaram de você quando te procuraram nos trabalhos espirituais, e que você ajudou a cada um. Eles estavam com feridas vivas, chagas vivas, e você atuou como um bálsamo para eliminar as feridas de cada um deles. São aquelas pessoas esquecidas do mundo, aqueles que eram deixados de lado e que você com tanto amor envolveu, curou, auxiliou. E ele vai falar para Divaldo, Divaldo, meu filho, é nesse momento que a gente vê o quanto vale a pena o trabalho no bem. Porque todas essas pessoas que nós ajudamos, elas vão nos servir como se fossem carpetes, tapetes que vão deixar o nosso caminho mais suave, nesse grande objetivo que nós temos na nossa existência, rumo à nossa purificação espiritual. Vejam que coisa mais linda o trabalho e a geração de frutos que ele dá. O Dr. Bezerra de Menezes, assim como o Dr. Max, atuam até hoje como? Colaborando conosco. Ele mesmo disse que ele só sairia daqui quando ninguém mais chorasse. Então ele está trabalhando até hoje. Que lindo! Essa equipe que trabalha e atua conosco aqui hoje, nesse tratamento maravilhoso. É muita gente trabalhando, né? Então a gente fazendo a nossa parte. Foi por isso que nós viemos aqui hoje falar sobre essa parte do Conhece a Árvore pelos Frutos. Trazer isso para a nossa vida. Sempre para nós. A passagem evangélica ela está aí para isso. Nós vamos falar brevemente das passagens evangélicas que o Kardec muito brilhantemente coloca unidas nesse capítulo 21. Então ele traz no item 1 aquela passagem que nós bem conhecemos, que vai dizer sobre a árvore que produz maus frutos não é uma boa árvore, e a árvore que produz bons frutos não é uma má árvore. E ele vai discorrer a respeito disso, trazer essa passagem evangélica, isso é Jesus, né? E aí ele vai dizer no final pra gente aquilo que a gente bem conhece, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Ninguém vai dar aquilo que não tem. Então a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Por que Kardec coloca isso nesse capítulo? Porque ele vai falar do poder da palavra. Então o primeiro item, poder da palavra. O segundo, a passagem evangélica, e essa passagem está em Lucas. E ele une com uma passagem que está em Mateus, que vai falar justamente da questão do tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque pessoas virão e farão, eu estou resumindo, né? Farão prodígios e vão falar em meu nome, que são Cristos. Se você escutar dessa forma, foge, porque não são. E aí ele vai complementar dizendo, até aqueles mais preparados poderão se enganar. A importância do que vem Jesus nos trazer e Kardec unir essas passagens para que a gente possa refletir um pouco a respeito. Vamos definir, então, o que vem a ser Cristo e profeta, para que a gente possa, então, discorrer a respeito do assunto. Cristo é aquele ungido, aquele preparado que vai governar povos. Governador planetário, Jesus, que nós conhecemos, que está aqui há mais de 4 milhões de anos. E assim, ele está aqui conosco, o governador planetário, antes da criação do orbe. Ele veio para preparar, conhece cada um de nós perfeitamente. E ele trouxe os seus mensageiros, os seus enviados. Então, de tempos em tempos, vieram pessoas enviadas por Jesus. Muitos que nós conhecemos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até hoje atuando conosco. E o profeta, quem seria? O profeta é aquele que tem o dever de instruir. Então ele vai nos esclarecer as leis evangélicas. Ele tem um papel de colaborar conosco para elucidar, para instruir, para que a gente possa seguir nesse bom caminho. E aí, trazendo uma colocação de profeta do Antigo Testamento, que me encantou muito, é uma passagem de Davi com o profeta Natan. Então, só para a gente ter uma ideia dessa grandiosidade, porque o Cristo a gente já sabe, é um espírito puro, né? Até
o Chico, ele pedia licença, né? Pedia desculpas para Jesus, porque quando ele ia falar sobre os diversos Cristos, ele dizia, o Cristo nosso, planetário, Jesus. Mas tem o Cristo do Sistema Solar. Então, as hierarquias de Cristos. O Cristo da Via Láctea. E assim sucessivamente. Então, o respeito por cada um deles. Cristo a gente já sabe, é um espírito puro. E o profeta? Então, aqui trazendo o profeta Natan, essa passagem muito brevemente, né? A passagem é muito linda, cabe a gente ir lá estudar no Antigo Testamento, porque ela tem detalhes. Eu vou aqui resumir. Então, a passagem ela diz o seguinte, que o profeta, para ensinar, tal qual Jesus fazia através das parábolas, ele vai trazer um ensinamento que vai tocar profundamente o coração. Então, ele precisava repreender o rei Davi. E aí ele vai tocar o coração dele profundamente, trazendo uma história. Então ele diz assim, que tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem muito pobre, que só tinha uma ovelha. E esse homem rico, ele mata o homem pobre para pegar a única ovelha que ele tinha. E aí ele pergunta o profeta, ele fala assim para Davi, o que você acha, meu rei, que deveríamos fazer com uma pessoa que faz uma coisa dessa? Mata o pobre para tirar a única ovelha que ele tem, sendo que ele tinha várias. E aí ele responde de pronto, é simples, a gente tem que dar para ele a maior punição, a morte, deve ser punido com a morte. E aí o profeta, no grande ensinamento, vai dizer, e se eu te disser que esse homem é você? E aí ele na hora fica desesperado, ele fala, eu pequei contra as leis de Deus? Se desespera. E ele diz, você tinha todas as mulheres dos reinos que estão à sua disposição. Poderia escolher qualquer mulher. E você escolhe a mulher do seu melhor amigo e tira a vida dele. Essa mulher realmente, ela vai se casar e vai dar à luz a um filho. E um filho muito conhecido. Eu vou deixar para que vocês, se tiverem o interesse de ir lá estudar, né, a passagem, porque a ideia não é essa, é a gente trazer o ensinamento que é passado pelo profeta, mas ele vai até ser punido na passagem, né, que tem lá no Antigo Testamento, mas a grande ideia é trazer o trabalho do profeta. Veja, ele tocou profundamente o coração do rei quando trouxe a própria passagem da vida dele. Ele não achava que ele estava errando, mas ele tinha errado grandemente. E ele mesmo se puniu. Então, vejam a importância. É disso que nós estamos falando. Cristos e profetas. E haverão os falsos, os pseudo-cristos e profetas. Então, vamos refletir um pouco mais a respeito dessas passagens evangélicas. Qual seria o entendimento moral que nos revela a expressão conhece a árvore pelos frutos? A árvore somos cada um de nós, as árvores. E os frutos? As boas obras que nós formos fazer. Esses são os frutos. Então, o homem bom tira as boas coisas do seu bom coração. E o mal tira as más coisas do seu coração também. A palavra é um atributo importante, já que tem a passagem evangélica que Kardec trouxe, essa passagem de Jesus, a palavra é importante, a gente nem precisaria recorrer aos espíritos para saber da importância, né? Mas sim, a resposta é que sim. A palavra, ela tem o poder de elevar e ela tem o poder de destruir. Então a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos falando aqui de uma coisa extremamente importante. Porque nós estamos falando das questões de se enganar pessoas no nosso contexto, às vezes familiar, das pessoas que estão ligadas a nós direto ou indiretamente, no nosso trabalho, e o engano também nas questões políticas e nas doutrinas que nós seguimos, nas religiões que nós somos adeptos. Então, olha a importância. E aí nós não sermos esses que enganamos, sempre trazendo para nós. É que nem quando a gente faz o evangelho no lar, sempre trazendo para nós. E como nós devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Examinando as suas obras. Caridade, bondade, indulgência. Esses são os critérios para a gente identificar como é que está a questão do cristão dentro de cada um de nós.
Somente o bem realizado comprova se nós somos ou não cristãos e que tipo de cristãos nós já conseguimos alcançar. E aqui a gente chama por uma questão ainda mais importante, porque quando a gente está aqui sentado, nesse momento, por uma atividade espiritual como essa, nós já nos separamos da multidão. Então a gente já deu um primeiro passo. Somos melhores do que as outras pessoas? Não. Nós agora despertamos e que somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. Só que nós, bravamente, tivemos o incentivo de começarmos o processo. E aí, isso já nos faz diferentes. E aí nós adentramos uma casa espírita. E já somos, então, já fazemos parte de uma equipe iniciante de tarefeiros do Cristo. Olha só a importância de tudo isso. Mas como assim? Eu vim aqui para o tratamento, mas você vem para o tratamento e sai daqui com ensinamento e você repassa. Então você já é um instrumento. Quando você fala, olha, eu escutei uma palavra lá no centro que fala isso aqui, é exatamente o que a pessoa precisa escutar. Você já está sendo um canal. Olha a responsabilidade que a gente tem. Somos co-participantes, certo? Só que tem uma questão, quando a gente sai da multidão, a gente ainda traz algumas questões conosco, que precisam ser trabalhadas. E é por isso que é proposto para nós o estudo. Eu vi que vai começar em fevereiro, né? Nova turma. O estudo é importantíssimo. Porque daí, com isso, a gente já tem a possibilidade de trabalhar interiormente aquelas mazelas que a gente ainda traz. O egoísmo é uma delas. Poderosíssima, muito forte. E aí, quando a gente traz isso ainda e não trabalha, tem um problema. Porque a gente vai querer fazer o bem. E a intenção é muito boa. Só que da mesma forma que a gente vai fazer o bem, se a gente fosse passar pelo crivo dos frutos, talvez os frutos ainda não seriam aqueles frutos excelentes. Porque com uma mão a gente atua e trabalha, auxilia. Só que se a gente percebe que o outro não está recebendo tudo aquilo que a gente quer dar, da forma como a gente quer, o que a gente faz? Utiliza a outra mão para chibata. É mais ou menos isso, se a gente não se prepara. Uma outra questão é que quando a gente beneficia o outro, a gente ainda espera algo em troca. Às vezes a gente cobra do outro modificação rápida, instantânea, como se para nós fosse desse jeito. E não é, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente passa décadas tentando mudar. E aí se o outro não muda, o que a gente faz? Coloca tudo por água abaixo. Toda aquela semente que a gente plantou, a gente vai lá e faz o outro forçadamente aceitar tudo aquilo de uma só vez e põe a perder toda aquela semeadura. Percebe? A gente vai falar aqui sobre alguns critérios que estão muito ligados com essa questão do plantio, da colheita. Jesus sempre traz isso, né? A Edar falou aqui pra gente muito lindamente. Então, esses critérios, eles são bem importantes, porque eles fazem a gente compreender de uma maneira muito mais fácil tudo isso. Não são os prodígios, não são as coisas maravilhosas. O que nós estamos falando aqui é a prática da caridade. Então, a importância da gente é deixar de ser o mensageiro para se tornar mensagem. Olha só, tem diferença. Porque eu posso levar milhões de verdades e não ter a verdade comigo. Tem pessoas que fazem grandes ensinamentos sem abrir a boca para absolutamente nada. Só dando o exemplo. Só dando o exemplo. Chico dizia que muitas pessoas procuravam ele para quê? Para perguntar como fazia para desenvolver a questão espiritual. Sabe essa coisa que chama a atenção das pessoas? A questão do espiritual, né? E nós já precisamos muito disso. Da questão espiritual, de ver as coisas acontecendo, os fenômenos. Hoje em dia, a gente tem que mergulhar no estudo. Mas muita gente procurava ele para isso. E poucas pessoas procuravam ele dizendo que queriam desenvolver a bondade. Muita gente queria desenvolver a espiritualidade. Mas a bondade ninguém procurava, né? Então, eu trouxe aqui para nós uma passagem de um outro exemplo. De alguém que veio para instruir, Francisco de Assis. E ele fala o seguinte: coloque o evangelho em prática no dia a dia. Se necessário, utilize palavras. Ele era, na tarefa,
como um tarefeiro espiritual, ele era aquele primeiro que chegava, de fato, na prática, ele colocava toda a religiosidade. Então, ele era chamado para fazer um culto, ele chegava primeiro e pegava a vassoura e varria o lugar onde ele ia pregar. Quando ele, por exemplo, ia alimentar pessoas que estavam passando por necessidade, ele não pedia para as pessoas trazerem cestas básicas, né? Ele ia bater de porta em porta para pedir. Olha o nível do tarefeiro. Quando tinha alguém muito triste, ele se convertia na própria felicidade daquela pessoa. Se tinha alguém enfermo, ele não só fazia vibrações e nem só orava, ele ia lá e lavava a ferida. Colocava em prática. Perante aquelas pessoas que eram equivocadas, ele era o próprio perdão de Deus para aquelas pessoas. E conta-se que numa certa noite, tinha um beato que estava fazendo uma oração numa catedral, lá em Siena. E ele teve uma visão maravilhosa. Nesse momento que ele estava orando, ele percebeu que Jesus entrava e atrás dele vinham alguns santos acompanhando. E cada vez que Jesus pisava, a pisada era uma pisada brilhante que ficava marcada no chão. E aqueles santos que acompanhavam ele tentavam pisar e fazer com que o passo deles coubesse na pisada de Jesus, naquela pegada de Jesus. E ninguém conseguia. E aí entra Francisco de Assis. E cabe perfeitamente a pegada dele com os pés de Francisco de Assis. Porque nós trouxemos isso. A árvore que dá bons frutos, né? Aquele que pratica. Coube direitinho, porque a gente sabe que pisar nas pegadas de Jesus ainda a gente está distante, né? Nós começamos agora a engatinhar. A gente não está de pé ainda para colocar nosso pé ali naquela passada. Mas também não dá para a gente ficar esperando virar um Francisco de Assis para começar a colocar aquilo que a gente tem de bom em prática. Então é isso que os Espíritos vêm nos pedir, né? Que se a gente começa a agir com bondade, a bondade se desenvolve no nosso coração. Se a gente começa a agir com gentileza, a gente vai se tornar gentil. Se a gente começa a agir com caridade, nós vamos nos tornar caridosos. Porque o sentimento determina o nosso comportamento. Mas o nosso comportamento, ele é capaz de mudar o nosso sentimento. A bondade que a gente pratica, ela é capaz de mudar os nossos corações e mudar as nossas pegadas, as pegadas da nossa vida. Então, para que a gente pare um pouco com a questão do verbo, das palavras, para que o amor entre em ação, iluminando o jardim da nossa vida. Vou falar para vocês brevemente de uma historinha. Essa é uma história que é trazida por Hilário Silva, no livro Almas em Desfile, que vai falar sobre a força do exemplo. Então, diz que José do Espírito Santo estava na porta do centro, depois de uma atividade como essa, e ele está com algumas pessoas lá na porta, e ele termina a explanação dizendo: sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso passam dois jovens estudantes, e eles dizem um para o outro: você ouviu? Todo espírita é só fachada. Realmente, fazem só coisas para inglês ver. E eles continuam andando. Olha só, a consideração, né? Com os espíritas. Eles continuam andando e encontram um mendigo muito magro, passando necessidade, frio, porque era um dia muito frio. E eles mexem nos bolsos e um deles encontra umas moedas. E o mendigo estende a mão bem magra, né? Para pegar aquelas moedas. E aí eles percebem que o José do Espírito Santo está vindo lá atrás. E aí o que eles fazem? Eles se escondem, ficam escondidinhos na esquina, esperando ele vir. E um troca com o outro e fala assim: ó, quer ver? Ele não vai dar nada para o mendigo. Fica só esperando para você ver. E aí eles se escondem e o José passa pelo mendigo, mexe nos bolsos, não tem nada. Me desculpa, eu não tenho nada para te dar hoje. E aí ele percebe que a pessoa está com frio, ele olha ao redor e aí ele pega, tira o paletó, dá um abraço no mendigo. O mendigo fica bobo de ver aquela situação, um abraço bem fraterno. Ele pendura o paletó dele e ele está com uma blusa bem quentinha por baixo. Ele tira aquela blusa, fica semi-nu, coloca no mendigo que fica de boca aberta, vendo aquela atitude, pega o paletó, veste e fala: olha, por favor, eu não tenho nada para te dar agora, mas vem aqui amanhã no mesmo horário. Já deixa combinado com o mendigo. E aí ele segue adiante. E os dois jovens então observam tudo aquilo
E no dia seguinte, o que acontece? Os 2 jovens estão lá para escutar a palestra no centro. A força do exemplo. Se fosse o contrário, ele teria espantado aqueles 2 jovens. Então, a importância da gente, da mesma forma que fala, colocarmos em prática a nossa atitude. E aí, meus irmãos, passa muito rápido essa meia hora, né? Ela voa. Então, a gente vai deixar aqui como um momento final. Eu pedi só 5 minutinhos de vocês para finalizar, para já partir para o encerramento. É sempre importante quando nós nos dispomos em trabalhar para o próximo, no bem, para nós também, nos habituando a analisar os frutos que nós estamos produzindo, né? São frutos doces, aqueles que nós estamos oferecendo? Ou são azedos, sem qualidade? Algo para a gente pensar. Como nos defender dos falsos profetas, então? Ou como não nos tornarmos falsos profetas? E aí vem Jesus nos dizer, né? Amai-vos é o primeiro ensinamento. E o outro, instruí-vos, o segundo, é através do estudo, do mergulho profundo dentro de cada um de nós, que nós vamos conseguir, de fato, colocar o amor em prática e, fazendo tudo isso, ter aí consumado tudo que nós necessitamos para dar bons frutos. E agora, meus amigos, já partindo para um encerramento, vou trazer para vocês, né? No Livro dos Espíritos, nós temos 2 questões muito básicas que trazem para a gente todo o ensinamento que a gente precisa. 918, quando a gente fala sobre o homem de bem. 919 e 919A, que vai falar sobre o conhece-te a ti mesmo. Ali tem todo o ensinamento que a gente pode mergulhar profundamente, né? E aí, a partir disso, encerrar trazendo a lição que o De Luca traz um livro que é lindo, chama O Jardim da Minha Vida, ficando aqui como dica para nós de leitura. É uma lição que se chama Folhas e Figos, e começa com uma passagem de Francisco de Assis também, dizendo o seguinte: ele conversava, né, com a natureza. Então ele conversava com as árvores, com os animais, e aí ele vai trazer para a gente o seguinte: fale-me de Deus, irmã amendoeira. Ele falando com a árvore, e a árvore responde para ele como? Florescendo. Olha que coisa mais linda. Ele conversando com a árvore, me fale de Deus, e ela floresce, dá flores. E aí, só para a gente poder levar isso para o nosso lar, né, no nosso pensamento, se hoje nós conversássemos com São Francisco, pedindo a ele orientação para a nossa vida, ele certamente diria para nós: florescermos. Essa é a missão do homem aqui na Terra: desabrochar, crescer, amadurecer, dar frutos para si e para todos os que estão ao nosso redor. Essa é a tarefa que Deus deu para cada um de nós, seus filhos. Jesus tem uma passagem onde, no momento que ele está precisando de alimento, ele passa por uma figueira maravilhosa, que tem folhas maravilhosas, e ele percebe que ela não tem frutos. E aí conta-nos que Jesus secou a figueira, né? Que a figueira ela era estéril, então ele seca aquela figueira. Por que ele ficou com raiva? Porque ela não tinha frutos? Jamais, né? Jesus, ele aproveitava cada ensinamento. Então, ali ele estava querendo dizer que o que adiantava toda aquela aparência se não tinha uma essência por trás de tudo aquilo. E é justamente o que ele quer dizer para nós. Se ele visse a nossa figueira, o que será que ele encontraria em nós? Figos ou somente folhas? Para nós refletirmos. Deus é o jardineiro do mundo e fez de nós também jardineiros coparticipantes. Nosso jardim é a nossa vida. Tem muita coisa para fazer no nosso jardim. Só que às vezes a gente quer cuidar do jardim do outro. E deixa o nosso. Já tentaram cuidar de morango? Fica sem dar água com o morango para vocês verem o que acontece. É triste de ver, gente. Parece que ele quer falar com você. Fica todo murcho. É terrível. E um morango maravilhoso. Agora imagina quanta coisa que a gente tem na nossa vida para fazer. E às vezes a gente quer cuidar do jardim do outro. O nosso vai acontecer igual o morango, né? Vai murchar. Vai ficar cheio de erva daninha, cheio de baobá, que nem lá no Pequeno Príncipe. Então, a nossa missão mais importante: cuidar do nosso jardim.
São Francisco, nesse momento a gente mentaliza, ele está falando para nós o seguinte: meu irmão, fale-me de Deus. E aí é o momento para a gente pensar o seguinte: sem pestanejar e sem palavra nenhuma, o que a gente tem que fazer? Desabrochar. Então, para que a gente possa pegar o melhor que a gente tem no nosso coração, o melhor que a gente pode colocar em prática durante toda essa semana, nos próximos dias, pedindo aí para que Jesus esteja conosco, nos orientando, nossos mentores nos instruindo. Que Jesus nos abençoe, uma boa semana para todos nós. Muito obrigada, gente. Pode fazer. Então, nesse momento, nós vamos nos preparar para receber o tratamento físico, como a Aidar falou, porque o tratamento espiritual, físico, mas lembrando também, como ele disse, que o nosso tratamento grandioso também é o conhece-te a ti mesmo, o Evangelho e, mais do que tudo, os frutos que saírem dele. E por todas as bênçãos que nós recebemos hoje aqui, nessa casa bendita, familiar, onde todos que vão se achegando, vão se cumprimentando, se envolvendo uns com os outros, num amor, numa sintonia, numa boa vibração. Isso já é uma cura sendo operada. E que bom que nós temos essa oportunidade. Então, por todas essas bênçãos, nós vamos colocar nas mãos da espiritualidade amiga, em formato de vibrações, o melhor dos nossos corações, onde nós vibramos pelo bem do nosso planeta, por todos os sofredores do corpo e da alma, por todas as casas que nos acolhem, que nos dão a oportunidade de estudo, de tratamento, nos dão a oportunidade de estarmos aqui e nos melhorarmos através dos ensinamentos de Jesus. Vamos vibrar pelo Evangelho para que ele se torne norma de conduta para toda a humanidade. Vibramos por todos os nossos queridos que deixamos em casa, os nossos familiares, os nossos amigos, e também por aqueles que nos têm nesse momento na conta de desafetos, porque sabemos que tudo é passageiro, que tudo isso tem data de validade e que no final estamos todos fadados à grande felicidade. Vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E assim agradecemos de todo o coração aos nossos mentores individuais que nos envolvem, nos trazem até aqui neste tratamento, nos inspiram diariamente no melhor a ser feito. Vamos nesse momento agradecendo a nossa mãe, Maria de Nazaré, ao nosso Mestre Jesus, que o seu amor e a sua luz penetrem em todo o nosso ser. E junto de Jesus, nós vamos agradecendo, pedindo que nos leve também ao Pai da vida, para que possamos, de joelhos em espírito, agradecer pela oportunidade abençoada desta encarnação, que é a melhor que nós temos até o momento. Agradecermos por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por todos os empréstimos abençoados e as ferramentas que Ele coloca em nossas mãos. E nós o fazemos com a oração que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ficha branca 1, 2,